tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. O que é o conhecimento? O conhecimento ele não é poder. Se conhecimento fosse poder, olha, eu sou formado em filosofia e eu estudei numa das universidades mais tradicionais em filosofia no Rio Grande do Sul. E eu tive muitos professores, filósofos que tinham, assim, um conhecimento fora do comum, entendeu? Mas eram completamente infelizes, eram pessoas assim, nem todos, né, mas alguns. Porque o conhecimento ele é só poder em potencial, se você souber usá-lo. E Napoleon Hill já falava isso, o conhecimento organizado. Mas o que é o conhecimento organizado? Estava olhando ali essa tua sala ao lado aqui, que tem 300 cadeiras. Você não consegue organizar essas cadeiras sem tirar algumas dali. Porque você precisa de espaço. Então o conhecimento organizado, ele precisa ser um conhecimento solto. Que você pode, como as pecinhas de um Lego, você pode organizar ele. E isso você tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você tem um monte de conhecimento e você não consegue organizar ele porque você não tem espaço. A consciência é o espaço onde você organiza o conhecimento. E o que a maioria das pessoas faz? Elas se identificam com um conhecimento. E aí vem essa questão das crenças limitantes. Que as pessoas falam, e que me desculpe, mas é uma grande bobagem. Por quê? Porque toda crença é limitante. Se eu acredito que o Joel é bom, isso me limita a acreditar o oposto. Entendeu? Ou que eu sou ótimo. E se acreditar que eu sou ótimo, me limita a acreditar que eu sou excelente. Exato. Então, toda crença ela é limitante. Então, eu vou eliminar as crenças limitantes. Como é que tu vai eliminar? E outra coisa, como é que tu vai identificar uma crença limitante? Boa. Porque a maioria das coisas que nos limita, elas são inconscientes. Tu acredita e tu nem sabe que tu acredita. Tu já pensou, se você tem um farolzinho de luz, uma lanterninha, essa lanterna sai luz. Tu imagina se a lanterna fosse querer entender de onde sai a luz. Aqui tem luz. E ela começa a andar atrás da luz para entender onde que está a luz. Tu não consegue pegar a luz se tu é a lanterna. E a mesma coisa, tu não consegue mudar uma crença limitante que você é. Tá entendendo? Porque eu nem sei, eu nem reconheço que... Não, e assim, isso é mais... A mente fragmenta a própria mente. Então ela diz, você tem que eliminar uma crença limitante. Mas como é que... A mente não é um conjunto de crenças. A mente é um nó, um emaranhado, entendeu? Tu não consegue... Então assim, isso é uma ilusão muito ingênua. Outra ideia ingênua, presta atenção, tem aquele livro famoso que as pessoas leem para ficar rico, que se chama Segredos da Mente Milionária. Ele começa por uma premissa que diz o seguinte, o pensamento cria a emoção cria a ação e a ação cria o resultado. Isso não serve para nada. Steve Harvey Eckert tem que ser revisto. Porque o pensamento cria a emoção. Isso é verdade. Mas e o que cria o pensamento? O que adianta saber que o pensamento... O que cria o pensamento? A emoção não cria pensamento? Cria. E como é que você quer dizer que o pensamento cria emoção? Você é um dos caras que diz que ação muda a mente. Sim. Então como é que tu coloca tudo isso numa formulazinha? Mas eu ainda te pergunto, de onde vem o pensamento? Entendeu? Então o que acontece? Para que serve isso? Isso é um conhecimento que parece... Você já tem uma casa caindo aos pedaços, quando tu lê um livro desse, tu constrói uma varandinha que não serve para nada, que vai desabar com o resto tudo. E é por isso, Joel, que as pessoas, elas são tão pouco criativas, elas não conseguem evoluir, porque a gente tem que olhar isso no todo, entendeu?
O problema é um problema conjuntural, um problema cultural, é um problema muito mais amplo. A gente tem que ir, e aí vem essa questão. Você e toda essa turma de pessoas que têm voz e que são inteligentes e que vocês têm que parar, entendeu? De assimilar conhecimento e reproduzir isso. Vocês têm que pegar um machado, uma picareta. Sabe o que é uma picareta? Sei. E vocês têm que começar a debater em todo o conhecimento que existe. Por quê? Porque o que existe não é a solução. Tá me entendendo? O conhecimento que existe nos trouxe onde nós estamos. Tem que destruir tudo isso, entendeu? Tem que fazer uma fogueira gigante, queimar todos os livros, inclusive os meus. E a partir daí a gente começa a construir algo do zero, algo novo. Entendeu? Com qual objetivo? Libertar a humanidade do conhecimento. Quando você escreve um livro, quando você faz um curso, quando você liga a tua live, bota a turma lá, quando você fala as coisas que você fala, quando você vem aqui, quem tá ouvindo, quem tá vendo, pô, esse cara manja do que ele tá falando, hein? Esse cara tem conhecimento, hein? Pô, o livro dele, aprendi coisas novas, hein? É um contrassenso isso que você tá falando? Libertar as pessoas do conhecimento, já que você é um cara que tá na área do conhecimento, na área da, vamos dizer assim, da educação, da construção de uma sabedoria um pouco maior? É um contrassenso, sim. Mas o meu objetivo não é... O meu objetivo... Tanto é que o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Provocar. Você é um provocador. Eu devia ter falado, filósofo, pesquisador, você é um provocador. Mas é uma provocação boa. Mas é porque se você, presta atenção, se você, às vezes as pessoas dizem o seguinte, cara, você me deixou meio pra baixo. Eu digo, claro, quebrei tudo que você acreditava, entendeu? Uhum. E o que acontece? A gente quebrar tudo que você acredita, isso não é fácil, entendeu? Pois é, porque uma pessoa que é convicta, ela te escuta, ela pode te escutar e não. Mas é por isso que Jesus dizia, porque vocês têm ouvidos, mas não ouvem, entendeu? Uhum. Mas é preciso começar a olhar, porque o que acontece? Presta atenção. Por mais que você possa me dizer uma coisa muito interessante, Joel, você faz isso em 1 hora, em 5 minutos. Só que eu tenho um condicionamento de 35 anos. Qual é a chance? É desproporcional. Qual é a chance de um tronco velho, enraizado, até o fundo da sua alma, ser arrancado e substituído por uma coisa que você fala que é interessante, que 5 minutos. Isso vem, isso passa, bate, entendeu? Então, você vai criando cascas de conhecimento que te separam da sua essência. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, você que está nos ouvindo, que não vai ter muita audiência no nosso podcast, mas... Vai dar, vai sim, pô. Mas quem ouvir, você precisa entender uma coisa. Não é você encher um vaso. E não tem nada de errado você ler. Mas você precisa ler com distância. Porque entre aquilo que você lê, entre o que eu escrevo e o que você recebe, existe a tua percepção, existe o teu filtro, entendeu? Tu vai sugar as coisas e tu vai sugar elas não a partir do meu ponto de vista, mas a partir do teu ponto de vista. E aí tu vai cada vez mais fortalecendo isso. Eu sou da opinião, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que se conectar com a sua essência.